A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui nesta manhã de domingo, hoje 8/6/2025, eu venho aqui te desejar um domingo de paz, um domingo de livramento, e que toda má notícia que iria bater em nossas portas, ela já caiu por terra, em nome de Jesus. Quero te desejar um dia com a santa paz do nosso bom Deus. Também quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso. Eu sou muito grato pela sua companhia, eu sou muito grato por tudo. E também quero agradecer aos irmãos que têm compartilhado, que têm deixado seu like e que têm comentado. Muito obrigado. Irmãos, também eu quero agradecer pelas orações que aqui são solicitadas. Quero agradecer a Deus por um grande livramento de um amigo meu se acidentou no trabalho, mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. Que continue orando pela vida desse irmão Evanildo. Continue orando pela vida de Paulo, do filho da nossa irmã Maria José. Continue orando por essas vidas, que Deus venha restaurar a cada dia. Quero também, de coração, mandar um abraço a toda sorte de profissional. E também, gente, eu tenho cometido um sacrilégio. Tem uma irmã, irmãos, que quando eu não faço a mensagem, ela manda um zap, me encontra na praça: pastor, cadê a mensagem de hoje? E isso para mim é muito, muito gratificante, é uma forma de me incentivar, porque tem dia que a mente está a mil, as guerras estão a mil. Então quero mandar um abraço para a nossa querida irmã Nilda. Nilda, um abraço. Muito obrigado por saber que você tem nos acompanhado ocultamente aí, ninguém nem conhece, sobe e desce aí. Um abraço de verdade mesmo. Obrigado, Nilda, me cobra mesmo. Nossa irmã Luiz de Dalva, e enfim, estava ali ontem no bairro do Lobato, ministrando a palavra do Senhor, mas a missionária Rita, um abraço também. Mas nesse momento, sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Você sabia que Deus, ele fala comigo e fala com você todo momento, toda hora? Sim, Deus fala conosco a todo momento e a toda hora. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, por cada dificuldade, por cada luta. Porque se não fosse elas, Senhor, eu não poderia enxergar Tuas mãos. Muito obrigado, Pai amado, porque eu vejo as Tuas mãos sempre na minha vida. Ainda que o resultado não me seja favorável, mas eu sei que as Tuas mãos também estão ali. Agora, Pai, fala aos nossos corações para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do 24, que diz assim: Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram.
até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de pratas, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de pratas. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: o que você tem? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. Eu amo essa passagem, não pelos acontecimentos, mas pelas lições de vida que podemos extrair dessa passagem. A Bíblia diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele vem e sitiou a cidade de Samaria e cercou, porque assim era a estratégia do adversário, cercando a cidade, principalmente alojando-se na porta da cidade. Nós sabemos que as cidades elas eram muradas e tinha portões justamente por causa de invasões. E o inimigo chega na porta de Samaria, se senta. E ali, cercando ali desse jeito, comida não entra, suprimento não sai. Suprimento não entra e suprimento não sai. Isso era sinônimo de crise à vista, dificuldade. A comida que estaria lá em Samaria, dentro dos portões, um dia ia acabar. E foi justamente a estratégia do inimigo isso. Uma vez a comida acabando, eles teriam que abrir o portão, que seria uma brecha para o inimigo entrar. E nesse interim, nesse contexto, começa uma grande fome dentro da cidade de Samaria. Quando nós falamos de fome, estamos logo falando de crise. Em um aspecto como esse, estamos falando de dificuldade. E eu, passeando no mundo espiritual, pelos olhos da fé, na cidade de Samaria, antes desta crise, tudo era normal. No dia a dia, havia sorrisos, calmaria, paciência antes da crise. Porque antes da crise, o ambiente proporciona tudo isso que eu falei: harmonia, felicidade. Mas quando a crise entra, a dificuldade entra, também abre-se uma porta para nervosismo, abre-se uma porta para inquietações, impaciência, tudo o inverso. Brutalidade, ignorância, porque o ambiente é desagradável. O texto diz que a crise era tão grande que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. É quando o rei, o líder, o responsável pelo povo, ele está passeando em cima dos muros. Como assim, pastor?
Os muros, eles tinham a largura de 6 metros. Era possível até construir casas em cima desses muros. Por exemplo, a casa de Raabe. E passeando o rei por cima deste muro, uma mulher lá de baixo grita: socorro, ó meu senhor, meu rei. Aí ele diz: se o Senhor nosso Deus não te socorre, da onde eu te socorrerei? Da eira ou do lagar? Ele quis dizer que essas partes, eira e lagar, era o lugar onde tratava os trigos. O vinho lá está seco. E ele pergunta: o que é que você tem? Aí ela vai dizer: eu disse a esta mulher, dá cá o seu filho, vamos cozinhar e vamos comer. É isso que eu estou falando, está aqui escrito. Ela está negociando a vida de uma criança por causa da crise. Vamos matar, cozemos e comemos. E ela fez isso. E a queixa agora é que a outra, no outro dia, quando ela foi procurar, que matou o próprio filho para comer, que ela foi procurar a outra já pensou 2 vezes, escondeu a criança, e ela está aborrecida. Quando o rei ouve isso, o rei rasga suas vestes, em desespero. Mas o que é que eu quero falar? Enquanto havia alimento, enquanto não tinha crise, a criança tinha vida. Enquanto tinha suprimento, a criança tinha vida. E por que foi que esta criança morreu no tempo da crise? Porventura, foi esta criança que trouxe a crise para Samaria, para que ela viesse perder a sua vida? Será que nós não estamos também agindo assim nas nossas crises? Como essa mãe agiu? Matou a criança que não tem nada a ver? Matou seu filho no tempo da crise? E é como é isso, pastor? Antes dessa criatura matar essas crianças, teve os seus precedentes, os maus tratos. Eu não sei se foi com uma paulada, eu não sei se foi enforcando. Eu só sei que essa criança sentiu as dores antes, até entrar em óbito. Essas dores nós chamamos de maus tratos. O que é que você tem feito com as pessoas no tempo da sua crise? Porque a crise, ela é certa na vida de todo mundo. Todo mundo está sujeito à crise financeira, na amizade, na saúde. Mas quando chega este tempo da crise, como é que você se comporta maltratando quem não tem nada a ver? Descontando em quem não tem nada a ver? Você vai matar quem não tem nada a ver? Será que nós também agimos igualmente a esta mulher? Uma mulher desequilibrada que não aguenta passar por crise? O que é que as minhas lutas têm para que eu desconte nas minhas filhas? O que é que o que culpa a minha esposa tem para que eu, nas minhas crises, eu venha descontar nela? Eu fico imaginando quantas crianças ainda estão nesse contexto. Crianças que sofrem por causa da crise dos pais. Tem mulheres hoje que pegaram uma conversa no WhatsApp e ela vai descontar esse aborrecimento na criança. Como? Primeiro, não vai cuidar como deveria neste dia. Talvez até vai atrasar o café da criança, porque o tempo que está tendo é o tempo do nervoso e aquela inquietação, e a criança lá esquecida. Não desconte as suas crises em que não tem nada a ver. Não podemos descontar nossas crises, levar nossas crises
para o ambiente de trabalho. Nós não podemos trazer as crises do trabalho para o ambiente de casa. Nós não podemos descontar nossas crises em que não tem nada a ver. Esta criança, enquanto tinha alimento, ela tinha vida. Enquanto havia suprimento, ela tinha vida. Mas quando a crise entra, ela começa a tomar os beliscão, ela começa a tomar os murros, começa a tomar as pauladas, ao ponto de entrar em óbito de uma mulher desequilibrada que parece que viveu só para viver momentos bons. Você sabia que nós temos que estar preparados para a crise? É na crise que nós avaliamos as nossas estruturas emocionais. É na crise que nós avaliamos se nós somos equilibrados ou desequilibrados. Eu não estou aqui me referindo de um desabafo. Você pode desabafar. Você pode gritar. Você só não pode se desequilibrar ao ponto de fazer besteira, como esta mulher fez. É bem verdade que não tinha comida, estava realmente ao ponto de comer os próprios dedos. Mas eu fico pensando, aquela criança brincando com o brinquedinho dela, ele na sua crise, ela na sua crise já entra chutando a criança. Às vezes a criança está com febre, não está nem aí por causa da crise. São ambientes que são pessoas que só se acostumam com quando as coisas estão bem. Eu conheci um casal assim. Quando tinha um frango no congelador, eu já sabia porque a casa estava cheia de sorriso. E quando eu chegava aqui, o negócio estava pegando, eles estavam em guerras. Nós temos que entender nesta vida que a vida é feita de altos e baixos. É a crise que avalia nossas condições psicológicas. É na crise que nós conhecemos quem somos nós. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que ele aprendeu a ter e também aprendeu a não ter. E nós temos que aprender isso. Você que nunca deixou de ter, vive na regalia de ter, se prepare para o dia de não ter. Se prepare para o dia da falta. Saiba que o mundo tem essa parte. A vida tem essa parte. A parte de não ter. A parte da falta, da fome, da escassez. É nesse momento que nós temos que ter um certo equilíbrio. Eu não posso estragar o ambiente da minha casa por causa das minhas crises. Nós temos que ser maduros. Não podemos descontar as nossas crises em quem não tem nada a ver. Não foi esta criança a causadora desta fome. O causador desta fome foi o próprio povo de Deus, que uma vez deixou de obedecer a Deus, e toda vez que ele deixava de obedecer a Deus, Deus usava o deserto, Deus usava a escassez para apertar este povo. E agora essa mulher desequilibrada pega o seu filho, maltrata a outra. Quando foi para casa, depois de ter virado uma canibal, que ela sentou para comer o filho da outra, quando ela chega em casa, ela pensa duas vezes o que foi que fiz, e aí ela esconde o seu filho, ela protege o filho. E o que eu quero dizer para você é que você proteja os seus que estão ao seu redor na hora da crise. Proteja as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com as suas crises para você não maltratar quem não tem nada a ver. Que Deus abençoe com esta palavra.
hoje e para todo sempre. Desde já, uma ótima semana, uma semana de livramento, uma semana de paz. Que o nosso bom Deus nos guarde tanto na entrada, tanto na saída. Que o nosso bom Deus, ele possa ir na nossa frente, resolvendo as nossas questões de cada dia. Que Deus abençoe. Continue orando pela minha vida. Continue orando por este projeto. Que Deus abençoe e fica com Deus. Deus abençoe.